Tá valendo? Super bem-vindas a mais uma parte da nossa aula, então. Então agora a gente vai fazer a parte que vai em cima do nosso mini álbum. E vamos começar então, câmera 2. Eu acho que eu vou deixar aqui, tentar sem compromisso, colocar o Insta. Vai que agora ele vai, parece que agora ele tá menos carregado. Então, nosso projetinho ficou pronto aqui, certo? E agora a gente vai começar a fazer a parte superior. Vamos lá. Então, a gente vai ter... Vamos deixar esse aqui de lado. E a gente vai ter essa partezinha e essa parte para fazer os miolos, né? Que foi da onde a gente utilizou da última vez. E essas duas partes aqui, essa folha inteira e essa daqui, a gente vai utilizar para fazer o revestimento. Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai começar novamente a riscar a nossa reguinha aqui de 1,5. Deixa eu achar meu lápis aqui. Então, nessa parte da sobra do papel que sobrou lá, a gente vai riscar 1,5. No Insta tá agora, Gui? Não. Não, que eu coloquei também, que vai que agora... Não, vai sim. Oi? Agora tá. Agora tá? Então, com a cola branca, a gente vai pegar, então, a estrutura menor. Aqui tem 12,5. Então, a gente vai colar aqui na nossa página. Vamos lá. Se ele estabilizar aí você pede pra... Você avisa, por favor, no grupo. Então, a gente vai colar assim aqui. Vai passar a espátula. Feito isso, a gente vai fazer a mesma marcação de 8 milímetros aqui para colocar a nossa lombada. Então, marquei. E vou colar aqui apoiado a minha marcação.
E aí, de novo, aqui. Vou marcar. Quem tiver a reguinha de encadernação, como eu já falei lá na parte 1, pode usar a reguinha de 8 milímetros, tá? Que é essa distância que a gente tá deixando aqui entre a lombada e o roller principal. Feito isso aqui. Então, esse é um livrinho um pouquinho menor, que ele vai ficar na parte de cima do livro maior que a gente acabou de fazer. Então, ó, estruturinha colada aqui, certinho. Gente, será que agora vai pelo Insta? Se for, avisem as meninas, tá? Pra quem tá chegando agora, é uma repetição do que a gente fez na primeira parte. Vai ficar até meio repetitivo mesmo. Então, ó, 1,5 aqui em volta de tudo. E entre um e o outro tem 8 milímetros. E aí, aqui, o fio de cabelo novamente. Então, a gente vai encaixar aqui o fio de cabelo pra fazer esse acabamento aqui, ó, certinho. Não tenho fio de cabelo, como vou fazer? A gente vai cortar com a tesoura. Só o importante é não cortar rente. A gente faz deixa uma distância aqui imaginária de alguns milímetros, ó. É só não cortar rente, tá? Os 4 cantinhos a gente vai deixar assim. E aí sim a gente vai colar lados opostos. Então, até aqui, nada de muito novo. Ó. Vamos colocar, passar cola. Bem aqui na pontinha. Especialmente na pontinha. E aí, a gente vai vir aqui, ó, e vai fazer isso aqui. Vem bonitinho com a dobradeira e, ó, passa aqui a dobradeira. Certo? E aí, com a dobradeira, a gente capricha nessa pontinha daqui. Porque é isso que vai fazer dar o acabamento perfeito aqui. Então, qual é o acabamento perfeito? Ó, vou mostrar aqui e vou mostrar aqui. Acabamentinho bem perfeitinho aqui no cantinho. Pra quando dobrar, aqui, ó, ficar certo. Ó, vai ficar certinho. Então, sempre ladinhos opostos. Feito isso, eu venho aqui. E aí, a gente vai colar. Essas duas bordinhas aqui.
cantinho bem coladinho. Prontíssimo. Então, ó, estruturinha pronta, estrutura pronta, aqui também certinha. E aí, a gente vai colar a guarda. Essa parte aqui, ó, a gente não precisa forçar, tá? Justamente para ela não rasgar, tá certo? Então, a gente vai vir aqui e vai cortar a guarda. Que é 21 por 12. Vamos lá. Só confirmar aqui com vocês, ó. Vai deixar um pouquinho pra fora, né? As bordinhas azul, então é 21 por 12 aqui, ó. E aí, a gente vai cortar da nossa faixinha aqui desse papel de recortes. Que a gente tem essa folha inteira ainda. Então, a gente vai vir aqui. Vou cortar por 12. Por 21. Isso aqui, então, a gente chama de guarda, tá? Então, a gente vai fazer aqui a nossa guarda. Vamos passar cola, apoiado aqui no nosso plástico. Passa bem passadinho. E vai, ó, colar aqui. Certo? Fez isso aqui, a gente vem com a nossa espátula. Quem conseguiu acompanhar lá no Face, vai vendo que, né, da segunda vez vai ficando até mais rápido, vai ficando mais dinâmico aqui. Porque a gente vai repetindo o passo. Aqui dou uma leve forçadinha, bem levezinha, ó. E aqui eu gosto de forçar bem aqui a guardinha. Então, eu vou com a dobradeira pra colar bem. Colar bem, colar bem. Então, ó, já construí o meu mini albinho. E onde é que ele vai, Gabi? Ele vai exatamente aqui em cima, gente.
Olha que gracinha que vai ficar. A minha ideia é reproduzir os livrinhos, né? Mas em duas quantidades aqui. Então, ele vai ficar... Está ao vivo. Está ao vivo? Não tá, Tati? Tá ainda ao vivo? Agora foi, é isso. Tava de palhaçada com a minha cara. Oi? O Wi-Fi tá oscilando. É. Avisa no grupo que no... Sim. Ah, você avisou? Tá, porque às vezes as pessoas querem acompanhar, né? Uma parte. E aí agora aqui a gente vai invernizar então. Aonde que a gente vai invernizar? Essa capinha aqui a gente vai invernizar. Essa parte a gente vai invernizar e essa parte a gente vai invernizar. Aqui, o meio, a gente não vai invernizar. Por quê? Pra gente, quando colar a folha aqui, não ter problema dela descolar, tá? Então, verniz acrílico brilhante, aqui, verniz acrílico brilhante. A gente vai... passar, começar por fora. Enquanto vai secando, a gente vai fazendo o miolo dessa parte superior do nosso albinho. E você pega ali depois, por favor, a ferramenta de tag. De tag. Tá ali penduradinha. Então, a gente vai passar 2 camadinhas aqui e 2 camadinhas por dentro nas abinhas, tá? Enquanto isso, a gente vai pegar a sobra, as nossas 2 faixinhas aqui. É que ela tem 3 tags na madeira cortado, deve estar atrás das caixas aí. Então, essas 2 sobras que a gente cortou lá na primeira aula, o miolo desse aqui já tá pronto. Obrigada. Agora, a gente vai usar aqui. Então, a gente vai cortar com 13 centímetros. E a outra também, tá? Com 13. Tudo isso, gente, ó, a gente pode guardar pra utilizar, tá? Ó, como decoração. Todos esses restinhos dá pra usar como decoração. Então, 13. Aí, a gente vai vincar. Eu vou vincar que nem eu fiz lá na nossa primeira aula. Eu vou vincar uma com a guilhotina e uma eu vou vincar com a ferramenta de vinco, tá? Com o boleador. Então, eu vim aqui e vou vincar. Ah, esse é o menor, né, gente? Então, me desculpa, é 12, tá? Não é 13, é 12. A gente começou pelo maior. Esse aqui é 12, senão vai ficar muito... vai ficar muito grande. Então, 12 de altura. E aí, os vincos, agora eu vou falar. Vou fazer nessa, depois eu faço com a outra. Vamos lá. A gente vai vincar no 8,5. 8,5. Vincar, então, não cortar. Vincou no 8,5, vai vincar no 9,5. 8,5, 9,5. Aí, a gente vai lá no 18. Vai vincar no 18. E aí, depois eu acho mais fácil a gente virar a nossa faixa e vincar no 5. Então, 8,5, 9,5, 18, virou a faixa, vinca no 5.
E aí, vai fazer qual desenho aqui, Gabi? Vamos lá. Vamos passar a nossa dobradeira. Ai, meu Deus. Então, ó, nossa paginazinha é o seguinte. A gente vai ter vamos ver se vocês conseguem enxergar melhor assim. 8,5, 9,5, 18 e depois aqui pra cá com 5, certo? E aí, na hora que a gente for colar, que é essa parte daqui que a gente vai colar, a abinha vai ficar pra cá. Eu acho que fica mais bonitinho, né? E aqui é onde vai a decoração, que a gente vai decorar. E internamente a gente vai colocar o tag pra gente usar a nossa reguinha que vocês receberam aí no bloco de vocês. Então, ó, vai ficar assim, com 1 centímetro aqui, com 1 centímetro aqui e essa abinha decorada. Mas vamos fazer o outro pra ficar mais na cabeça, as medidas? Então, vai posicionar aqui. Na verdade, eu vou posicionar com esse lado pra frente, pra ficar do jeito que eu quero. E aí, a gente vai 8,5. 8,5, 9,5. Parece difícil, gente, mas não é, tá? E como é uma repetição, né? Claro, as medidas a gente muda um pouquinho por conta do tamanho do álbum, mas é uma repetição. Vocês vão ver que vai ficar mais fácil. E aqui, 18, certo? Então, eu fiz 8,5, 9,5, 18. Virei meu papel. E aí, eu vou linkar 5. E daí, só passar na dobradeira. Passei aqui. Passei aqui. Passei aqui. E a minha abinha aqui. Então, ó, mais uma paginazinha pronta. Então, aqui também, né, cabe 1, 2, 3. Aqui, de repente, cabe até mais fotos, mas normalmente cabe 1, 2, 3, 4. Normalmente 4 fotos. Dependendo do tamanho, dá pra incrementar mais, tá bom? Então, as nossas 2 paginazinhas tá pronta. Eu vou passar mais uma camada de verniz pra gente decorar elas, tá? Verniz aqui no roller, tá, gente? Verniz aqui no roller. Mais uma camadinha aqui. E aí, a gente vai ter aqui, para decorar. Então, para não fugir muito lá do tema que eu usei, vocês vão ter aí essa sobra aqui, que eu vou usar para cortar tanto aqui, quanto depois para riscar os tagzinhos e cortar com estilete, tá? Então, a gente vai usar essa parte do papel. Então, a gente vai cortar uma faixinha também de 5,5 por 11,5 agora.
aqui, como é um pouquinho menor, então a gente vai cortar. Aqui. 2 faixinhas de 5,5. Mas agora por 11,5. 5,5, 5,5. Por 11,5. E aí, eu nada mais vou fazer do que fazer o que eu fiz no outro. Vou colar essa faixinha aqui e vou fechar essa parte aqui. Pra dar uma limpeza, tá vendo? Pra dar uma limpeza, pra estruturar essa aba, pra fazer sobreposição. Então, por isso que a gente vai fazer esse detalhe aqui. Então, aqui eu já não uso mais cola com rolinho, eu uso, né, o que eu chamo de colinha escolar, que é passar essa parte aqui, ó. Do biquinho. Se eu vejo que acabou pegando muito, posso tirar o excesso, tá? Deixa sempre um paninho aí do lado, pra não ter perigo de borrar. E aí eu vou colar, ó, deixando sempre uma margenzinha do papel, porque tudo isso faz parte do acabamento do álbum aqui, ó. Tá vendo? As meninas que estão entrando aqui no Insta, a gente não tá ao vivo no Face, porque a gente achou que no Insta também não ia rolar. Então, eu tô usando a plataforma que a gente usa pra filmar, né, pra gravar, e depois eu vou colocar lá pra vocês no Face, tá bom? Mas aí eu falei, vou tentar colocar no Insta, já que não é a mesma rede, porque de repente dá pra assistir ao vivo. A gente não sabe ainda como tá a internet, pode ser que do nada desapareça. Então, eu quis garantir deixar essa salva, tá bom? E aí, eu vou colar. Então, ó, fica bem durinha essa parte aqui, tá? Vou fazer isso no outro, pra depois a gente decorar com a cadeira e com o livrinho, que é o que a gente tem aí de decoração mais altinha. Então, ó, vou passar aqui, vou passar aqui. Mesma coisa, posicionei. Passo o colo, então, aqui nas abinhas. E vou virar aqui, ó. Vou fechar. Então, ó, já tenho mais uma abinha estruturada. Então, a parte que vai colar dentro do álbum é essa daqui, tá? Esse 1 centímetro que a gente vincou é a parte que vai dentro do álbum. Olha que lindo que é esse papel, né? Muito delicado. E aí, a gente vai decorar aqui. Então, por hora, o que eu tenho de apliques para decorar aqui? Nós temos o livrinho, muito que belo, né? Olha só que lindo. Depois dá até pra fazer uns detalhes com a canetinha. Confesso que eu fiquei meio traumatizada com a canetinha. E a gente vai colocar, ó, a nossa cadeirinha aqui. Então, esses são as decorações principais, que estão em relevo, né? Que estão super charmosas aí, que a gente deixou especialmente para o nosso albinho, tá? Então, vamos colar ela com a cola branca.
querendo ou não, o álbum vai bastante decoração, né? Então, vai o livrinho aqui. E vai a cadeirinha, que tá um mimo essa cadeirinha, né? Se eu sentir que vai muito excesso, a gente tira aqui. Então, as duas decorações principais já estão aqui. E aí, como eu mostrei, né, lá na nossa aula 1, a gente tem outros elementos que às vezes sobra. Então, por exemplo, essa galochinha aqui, ó, essa galochinha aqui que sobrou, a gente pode recortar ela e colocar ela sob o livro, por exemplo, né? O chapéuzinho, por exemplo, eu posso colocar ele próximo aqui, ó, a cadeira. Então, assim, se na hora que for sobrando esses pedacicos, a gente, nada impede da gente decorar, né, cortar, colocar com fio da banana e decorar ainda mais, né? É isso, o scrap é construção, sobreposição. Então, a galochinha eu vou colocar aqui, em cima dos meus livrinhos. Borboletinha também vai ficar um charme para decorar. Então, essa abinha pode abusar da decoração, porque ela não vai foto. E, basicamente, internamente, é ela quem vai decorar. Porque as fotinhos desse mini álbum, eu sempre sugiro a 10x15, né? Que a gente pode ir diminuindo ela até que ela caiba dentro do espaço da página. Então, ó, temos aqui a nossa botinha, certo? Aí eu vou pegar um pedacinho da fita banana e vou colocar na nossa botinha. Deixa eu colocar um pouquinho de cola aqui. De cola. E aí, ó, eu vou vir aqui e vou colocar a botininha aqui. Então, ó, eu já incremento mais, né? Então, nada me impede de ir colocando mais elementos nessas abinhas aqui, encaixando, tá? De inspiração pra vocês aí. Eu vou recortar só o chapéu, pra colocar aqui assim, ó, perto da minha cadeira. Aí a gente vai pra finalizar o verniz e pra fazer a decoração. Esse tipo de elemento, eu não peço pra vocês se cortarem antes, justamente porque é pra gente usar como sobra. Às vezes, se a gente pega ali um elemento, né, e acaba desperdiçando papel. Então, a ideia realmente é usar os retalhos pra decorar essas abinhas, tá bom? Então, ó, nosso chapéuzinho. Também com um pedacinho de fita banana. Pronto.
chapéu pertinho aqui da nossa cadeira, certo? Então, ó, mais uma decoração aqui na nossa abinha. Depois, se tiver mais elementos, eu vou colocar mais elementos. Aí eu posto fotinho pra vocês. Vou pegar todos os meus míseros retalhos pra colocar mais aqui. Vamos lá. Então, agora aqui, paginazinhas decoradas, vamos deixar ela de lado e vou aplicar o verniz na parte interna aqui, então, ó. Nessa parte e nessa parte. Então, aqui no meio, lembrando que a gente não vai colocar, tá? Vai só aqui e nessa parte aqui. Pra proteger mais, pra dar um brilhinho no papel. Com esse intuito aqui. Bandinho aqui. Vamos deixar aqui secando enquanto a gente usa a nossa ferramenta. Qual ferramenta? A nossa ferramenta de tag que vocês receberam aí. Que é uma ferramenta com a nossa coleção de detalhes decorativos. E o tag, ele é o quê? É esse detalhe que a gente pode pendurar em sacola, que a gente pode usar no nosso scrap decor, né, para acrescentar ainda mais volume, e também no mini álbum. Aqui a gente fez essa régua para vocês com 3 medidas diferentes, 1,5, 2,5 e 2 polegadas e meia. 1,5, 2 e 2,5 de tags. Então assim, ele tem um formato, né, mais slim, tem um mediano e um maiorzão. E vocês podem ou não fazer a perfuração. Quem tem a Corpa Dial pode fazer. Quem tem furador normal, aquele furadorzinho que a gente tem de escritório, também consegue furar, né? Basta você fazer a marcação aqui do furinho. E aí, de brinde, já fica esses 3 no MDF, né? Deixa eu tirar aqui a bolinha. Então, a régua, na verdade, gente, ela é essa parte... Deixa eu tirar aqui. É essa parte vazada, né? Eu digo que a régua, ela é aqui. Claro, quem é aqui. Esse daqui é legal guardar pra gente marcar certinho o centro também, que é mais prático, caso for perfurar. Mas se não, também a gente pode usar ele como decoração. Então, a régua nada mais é pra padronizar. Então, por exemplo, nesse albinho, eu sei que eu tenho aqui, tenho 4 abas dessa, né? Então, eu quero, sei lá, 4 tagzinhos iguais. Então, eu vou vir aqui. Eu gosto sempre de riscar pelo avesso do papel. Eu vou posicionar a minha régua aqui e vou riscar. Então, não tem segredo o uso dessa ferramenta. Eu venho aqui, ó, seguro firme e risco internamente. Posso até fazer um pertinho do outro, pra quando eu cortar, eu já cortar junto ali. Ah, não vai dar aqui. Eu vou usar aqui em cima. Então, em todas as abas internas, eu vou colocar uma tagzinha. Uma tagzinha que serve para fazer o que a gente chama de journaling, que é escrever sobre aquela foto, escrever sobre aquele momento. Ou até mesmo para usar mesmo só como uma decoração. Então, o legal da ferramenta, gente, é sempre padronizar, tá? Para facilitar um pouco mais. Elas foram tiradas do furador, né? Que o furador ainda facilita mais ainda. Mas a gente consegue usá-la para riscar o roller. Essa estrutura, né, do mini álbum, que a gente chama de roller, a gente consegue fazer
riscando, né, e cortando com estilete. Então, em outros materiais a gente consegue usar esse gabarito. Então, ó, cortei o retângulo e aí agora eu vou com a tesoura mesmo pra cortar as pontinhas. Então, eu venho aqui, ó, e faço esse grauzinho aqui. Então, ó, já faço construção da minha tagzinha. E aí, eu vou ter as minhas 4 tagzinhas iguais. Aqui. E aqui. Perfeito? Então, ó. 4 tagzinhas iguais. E aí, ó, já dá um detalhe aqui internamente. Até se quiser colocar por fora para fazer uma sobreposição nos outros restinhos, também é possível, né? Ô Gui, será que tem algum furador aí? Aquele que meu pai usa para furar para pendurar? Quer dar uma olhadinha para mim? Bom, vamos lá. Mais uma camadinha da nossa estrutura aqui. Não? Ah, pode ser esse. Quem tiver a crop, gente, pode ser a crop, né? Que é mais fácil. Mas quem não, ó, pode usar esses furadores mesmo. Essa daqui, Kátia, foi 12, né? Foi 12 de altura. Pelo tamanho da folha normal do scrapbook, que é 30,5. Então, 12 de altura por 30,5. E aí, o vinco foi 8,5, 9,5, 18. E depois que eu virei 5 centímetros no vinco. Essa parte aqui, gente, é que eu falei pra vocês, ó. A gente vem, posiciona a reguinha aqui pra ver o furinho, né? Faz o furinho, ó. Faz o furinho, porque aí a gente consegue colocar a fitinha. Então, fiz aqui a furação. E aí, é onde eu uso o detalhe da fitinha também, que foi aí pra vocês um pedacico. Essa fitinha mais fininha é ideal para esse tipo de acabamento. Então, o gorgurão a gente colocou na lombada, né? E essa fitinha a gente vai colocar nos tagzinhos. Então, eu vou vir aqui, a gente vai cortar um pedacinho. E aí, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou colocar dupla ela no furinho. Tá vendo? Fazendo aqui uma argolinha. E aí, aqui eu vou puxar. Acho que a gente já até fez isso antes. Vou só arrumar ela pra ela ficar bonitinha. Isso, ó. Fica o cetim bonitinho. E aí, eu venho e faço o lacinho. Então, né, como se eu tivesse laçado aqui
o tagzinho. Pronto. Então, essa fitinha fininha é pra gente usar na construção dos nossos tagzinhos. Aqui eu cortei, né, 4. Ó. E já dá um charmezinho pra gente colocar lá. Faz as medidas da folha. Mas é essa aqui. Essa é a folha, não é isso, Kátia? Fala pra mim se é essa, porque essa medidinha é isso mesmo que eu falei. 12 pelos 30,5. E aí foi onde eu fui vincando. Veja se é isso, por favor. Então, isso depois, né, vamos fazer nos outros. E aí, aplicar com fita banana. Vou aplicar com fita banana naquelas abinhas internas. Então, a gente vai ver aqui. E aí, por exemplo, a gente vai colocar aqui o nosso tagzinho. E aí, eu vou depois achar um recorte pra decorar ele aqui, né? Vou achar um retalho pra mim recortar e colocar. Vou colocar assim mais no cantinho da página, tá? Não vou colocar bem no meio, não. Então, essa abinha aqui, a gente também pode decorar. Quem não tiver nenhum tipo de furador, gente, não tem importância. Basta apenas pegar um pedaço da fita. Vamos lá. Quem não tiver nenhum tipo de furador, não tem acrope, não tem nada, faz o lacinho normal, ó. Faça o lacinho normal e cola lá em cima também, tá? Então, não vamos criar pânico. Se nós não temos nenhum tipo de furador, faz o lacinho e põe um pinguinho de cola também, que vai ficar tão bonito quanto, tá bom? Deu certo? Entendeu agora a medida, Kátia? Senão eu repito, tá? Que é essa mesma medida. A gente não cortou. Que a gente dobrou a aba, né? Aqui, por isso que ele parece menor. Que na hora de colar, você vai ver que a gente dobra a abinha. Então, vamos lá. Agora que o nosso albinho está envernizado, a gente vai, então, aplicar as nossas 2 páginas nele. Socorro, que bagunça que eu tô vendo. Vamos lá. Vou colocar, então, essa daqui, vou passar cola, nesse miolinho aqui. Ó lá. Só nessa parte, tá? A gente vai colocar a cola. Vamos levantar aqui a capinha. E vai posicionar. Então, ó, dá aquela centralizadinha. Passa a dobradeira. Joga pra lá. E, ó, passa a dobradeira aqui também. E aí, a gente já vem... A segunda é mais fácil, porque daí já tá, né? O caminho já foi traçado. Já venho aqui. E já vou, ó, encaixar. Coloquei bem do ladinho uma da outra. Ó. Abro. Olha lá que graça. Olha o tagzinho ali. E aqui, passo também a minha dobradeira. E olha só que lindo a minha estruturinha coladinha. Então, ó, quando eu abrir aqui, eu vou ter essa página.
Aqui a decoração, né? Foto, foto. Aqui outra decoraçãozinha de algum restinho. Aí aqui foto, 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 foto. Aqui posso colocar uma tagzinha. E aqui mais uma fotinha. Certo? Então, ó. Bem fofinho ficou a minha estrutura. Aí, o que a gente vai fazer? Já estamos caminhando para o fim da nossa decoração. A gente vai colar um albinho no outro, tá vendo? A gente vai colar um albo no outro. Porque a ideia é fazer essa fofurice aqui. Então, a gente vai passar cola aqui. E aí, eu vou caprichar na cola, tá, gente? Ó. Eu vou passar direto aqui, ó. Em excesso. Pra gente acabar com a nossa decoração ali de cima. Pode até dar uma tirada aqui do rolinho. E aí, a gente vai centralizar ele aqui no de baixo. Então, ó. Vai deixar uma margenzinha. Eita. Mais cola vai ser necessário. Acho que eu nem vou tirar esse excesso. Enquanto ele seca aqui, deixar ele quietinho aqui, a gente vai preparar nosso shake. Vamos preparar nosso shake box. Então, deixa ele aqui quietinho um pouquinho, que ele vai pegar, vai colar. Vamos lá. Temos mais um retalhinho aqui do nosso shake. Que sobrou aqui, ó. Aí, a gente vai pegar nosso envelopinho. E a gente vai fazer um fundo pra ele. Como a gente vai fazer esse fundo? Simplesmente vai passar cola aqui, nessa parte. E vamos colar aqui no retalhozinho do rosa. Por quê? Pra dar um arzinho mais claro no fundo do nosso envelope. Então, ó, pouquinha colinha. Vou vir e vou colar bem aqui no cantinho. Feito isso, estilete. Ó, pra dar uma clareada do nosso fundo. Então, feito isso, eu vou dar só uma forçada aqui na espátula. E aí, a gente vai colar a segunda moldurinha pra dar altura, tá? Tiro o excesso aqui. Venho com a minha moldurinha.
Aí, aqui que já tá mais sequinho, né? A gente vai apoiar aqui pra fazer a nossa decoração. Então, eu vou colocar essa parte aqui, ó, pra dar uma alturinha. E a gente ainda tem uma florzinha que a gente vai usar aqui. Eu vou colocar um botãozinho ainda. E tem ainda os nossos tásseros. Então, esse é o nosso projeto fofolístico aqui. Ainda que a gente vai prender o lacinho, vai fazer... Isso é o scrapbook, camadas e camadinhas. Então, a disposição, a gente vai... Deixa eu colocar minha cola quente, que eu vou colar essa florzinha com cola quente, né? Deixa eu colocar aqui, tá? Cola quente pra esquentar. Só pra vocês verem mais ou menos a disposição. Então, eu vou colar com cola aqui, com memórias, tá? Primeiro, eu vou colar o envelope, que o envelope é o que vai mandar aqui na distância da minha palavrinha. Então, eu fiz isso aqui. E aí, aqui só que eu vou me limitar a não passar da abertura aqui, tá? Então, testem quando vocês colarem pra não ficar muito pra lá. E aí, eu vou ter a minha palavrinha aqui embaixo, perfeito? Se eu achar que vai aparecer um pouquinho nesse branquinho, dá uma raspadinha com estilete, tá? Dá uma testada. Não, não vai mais. Perfeito. Vamos colocar aqui a cola na parte superior. Se precisar dar uma virada, virem, pra gente colocar tudo certinho. Beleza, fiz o envelopinho. Aí a gente vai montar nosso shape. Vamos colocar então aqui. Dessa vez, a gente vai usar o lilás. Então, lá na primeira casinha, a gente não usou o lilás, a gente usou o rosinha. Nesse daqui eu vou usar o lilazinho. Então, eu vou preencher aqui. Preencher. Dá uma chacoalhadinha. Já vou colocar cola aqui na minha bordinha. E vou colocar o acetato. Gente, que bagunça essa mesa, socorro. Vamos colocar o acetato. E aí, finalizar com o nosso envelopinho. Oh, meu Deus, que gracinha. Vamos colocar a cola aqui, um pouquinho a cola. Se passar um pouquinho, a gente faz...
uma batidinha pra tirar o excesso. Pronto. Então, envelopinho colado. Aqui é onde eu derrubei um pouquinho de cola. Como tá envernizado, gente, é só passar o paninho que a cola sai, tá? Diferente da cola quente, que faz aquela tragédia, a cola branca é só passar um paninho úmido que ele sai. Então, aqui já fizemos essa parte. E aí, aqui vai ter aqui e aqui vai ter um lacinho também, né? A gente vai colocar aqui a nossa florzinha. E aqui, não menos importante, ai meu Deus, a gente vai colocar também o nozinho rosa. Pra gente prender nessa partezinha o tassel. Deixa eu colar bem aqui. Aqui não tem os nossos lacinhos que nós fizemos. Nós vamos fazer um também aqui em cima. E a gente vai fazer o seguinte. Vai abrir aqui o alfinete. Ó, eu vou colocar no alfinetezinho. E vou prender aqui na minha fita. Eu vou prender o pink e o lilás aqui. E o lilazinho mais clarinho, eu vou prender lá em cima. Mas se vocês quiserem separá-los, tá? Deixar os três juntos, também pode. É só um charminho a mais pra deixar aí no seu... O outro eu vou colocar aqui, pra deixar aí no seu albinho. Vamos ver, quem sabe, né? A gente consegue. Então, ele vai ficar aqui, ó, penduradinho, fazendo um charminho. E a nossa florzinha vai vir aqui. E aí também a gente vai colocar algum detalhezinho aqui que a gente vai achar nesse emaranhadinho aqui. Deixa eu secar um pouquinho aqui, eu vou colar minha flor. Olha, com essa mania de colocar cola quente em cima do projeto. Vou colocar ela bem pertinho aqui. E aqui a gente vai fazer mais um lacejo. Só que nesse aqui eu vou fazer só uma vez, eu não vou fazer duas. Como ele tá mais decoradinho em cima, eu vou fazer só uma vez. Então, vamos lá.
Vamos ver se vai ficar aqui. E agora mais um lacinho. E aí, nesse lacinho, eu vou prender aquele último passo. Só ajeita até ficar bem bonitinho assim, pra gente diminuir as pontas. E aí, não esquece de depois passar um isqueiro nas pontinhas, tá? E aí, com esse alfinetezinho, a gente vai colocar o último aqui. E olha lá, tem tipo uns chaveirinhos aqui, bem bonitinhos. Certo? E aí, aqui nessa parte que a gente ainda tem de decoração, a gente vai achar ainda mais pedacinhos pra gente usar. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho essa parte aqui, que é uma coisinha de cartas, que dá pra gente aplicar aqui e fazer mais um detalhezinho. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, que dá pra eu usar. Temos a cestinha também, ó. Temos a cestinha que dá pra usar aqui no cantinho. Deixa eu ver. Tem até um coraçãozinho aqui também nas minhas coisas. Então, talvez mesmo que não sobrar exatamente esses elementos, certamente vai sobrar alguns pra gente colocar aí nesse espacinho, tá? Eu acho que os meus que dá pra usar são esses. Então, aqui, ó, vamos cortar só pra gente finalizar com a fita relevo. Então, vamos só colocar aqui o recorte e finalizar com a fitinha relevo. O verdinho já vai dar uma corzinha a mais pro nosso álbum. Então, é bom sempre deixar as folhinhas. Esse aqui e a cestinha, então. Vou colocar ele aqui e uma cestinha.
finalizando aqui. E aí, só vou colocar, então, o relevo. Então, de repente, se no seu sobrou o vasinho, o coração ou casinha de passarinho, também não tem problema. É só montar uma composição aí perto da nossa última florzinha que sobrou da nossa cartela. Então, vamos lá. Só para finalizar nosso álbum. Então, vamos colocar fitinha relevo. Pinguinho de cola. Aqui. Vou colocar um pouco de cola aqui. Então, vamos lá. Aqui o nosso memórias aqui, que parece uma caixinha de correio, né? E aqui a nossa cestinha que a gente vai encaixar embaixo da flor, inclusive, para dar mais um detalhezinho aqui. A gente passa bem a espátula. Certo? E aí depois, se houver necessidade, a gente põe um cadeadinho aqui, ou uma borboletinha nessa parte. Mas acho que por hora, acho que tá já bem decoradinho. Então, deixa eu limpar aqui essa parte para mostrar para vocês, então, toda a nossa construção de mini álbum. Então, eu utilizei a palavrinha memórias aqui por fora e aqui o nosso shakezinho de correspondência. Florzinha e aqui as outras aplicações, os nossos tásseos para prender nas nossas fitinhas. E aí dentro as composições, essa aqui que vocês viram nessa aulinha. Então, ó, para colocar as fotos. Certo? E aí aqui mais uma composição e decoração do nosso álbum. E eu deixei a palavra doçura aqui. Certo? Então, é um albinho duplo, fofinho, que eu espero muito que vocês tenham gostado. E aí, qualquer dúvida, a gente se fala. Certo? Super beijo e até mais!